São 14 horas, 28 minutos. A gente está nas preliminares, né, para iniciar a reunião técnica científica online da Rede Brasileira de Vigilância da Fluoretação da Água de Abastecimento Público. E hoje a gente tem a grata satisfação, né, de estar contando com a participação do Aristeu, Oliveira Júnior, que é químico, servidor do Ministério da Saúde e que aceitou o nosso convite para tratar do Sistema de Informações de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, o CISÁGUA, né, que foi criado há bastante tempo atrás, passou por várias transformações e atualmente tem uma estrutura bem interessante que vale a pena a gente conversar sobre as características atuais do CISÁGUA, né? E em seguida a gente tem 4 relatos de pesquisa, né? Pessoas que escreveram, né, esses relatos, a gente agradece antecipadamente essa disponibilidade, esse interesse das pessoas em estarem compartilhando suas pesquisas, suas experiências conosco. A Ana Paula, uma pesquisa com apoio lá da Universidade Federal Tocantins, a Maria Elisa, da Universidade Federal da Paraíba, o Alex, da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, e a Carolina, da Universidade Federal do Espírito Santo. Vendo aqui, não tem nenhum microfone ligado, então eu vou passar a palavra para o Aristeu, né? Fazendo, então, reiterando aí, em nome da rede Vigifluro, o nosso agradecimento pelo Aristeu ter aceito, né, a participar dessa reunião online, e dizer que se sinta convidado aí para participar das próximas também, né? É uma iniciativa que é produto de um projeto de pesquisa que a gente desenvolveu no passado, né, sob o apoio do CNPq, e que deu origem, então, a essa rede de colegas, né, professores universitários, colegas que estão nos serviços de saúde, as colegas de serviços municipais, de serviços estaduais, que têm interesse nessa discussão sobre a fluoretação da água no Brasil e, principalmente, sobre a vigilância, né, da fluoretação da água, de modo que a gente consiga obter os níveis de prevenção esperados, né, dentro de uma máxima segurança que se tem, né, conhecimento para aplicação da medida. Ok? Então, vou passar para o Aristeu e aí depois a gente dá continuidade, tá bom? Em nome do Ministério da Saúde, da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental, a gente agradece o convite e colocamos sempre à disposição para participar e estar com vocês, caminhando junto nesse trabalho de pesquisas aqui no Brasil. Trabalho aqui no Ministério da Saúde, no Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, que é da Coordenação Geral de Saúde Ambiental, do Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Vigilância de Emergência em Saúde Pública. Esse é o novo nome que foi dado ao departamento, após a nova reestruturação do Ministério da Saúde aqui com esse novo governo. Então, aí na minha estrutura da apresentação, eu trago uma breve contextualização, falo do CISÁGUA, o objetivo efetivo do sistema, e um breve histórico, e a estrutura atual do sistema, que nós chamamos de CISÁGUA 4, e os desafios para o sistema nesse novo período que temos para frente, considerando todo esse conjunto, o contexto de sistemas de informação, disponibilização de dados. Também trago aqui a contextualização de onde é que saiu o artigo que vai subsidiar grande parte da minha apresentação. Eu, no Ministério da Saúde, trabalho no Programa de Qualidade da Água e sou um dos responsáveis pela gestão do sistema. Então, acompanho todos os desenvolvimentos do sistema, desde essa 2014, dessa nova versão,
até as melhorias que estão sendo implementadas constantemente dentro do sistema, análise de dados como um todo, mas em 2017 e 2018, ao concluir o mestrado intitulado Água Potável nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sentimos a necessidade de efetivamente trazer o CISÁGUA para o mundo acadêmico de uma forma mais evidente. E aí, um dos produtos do mestrado foi esse artigo, que está aí em tela, que eu trarei agora, vou apresentar grande parte da minha apresentação baseado nesse levantamento. Na parte de contextualização, trago também toda essa pirâmide de aspectos legais e marcos institucionais que estabelece ao Ministério da Saúde, desde lá de 77, com o decreto 79367, a competência do setor saúde de trabalhar na parte do controle da qualidade para consumo humano, que, corroborando, veio a Constituição Federal em 88, lá no artigo 200, também estabelecendo que compete ao SUS a fiscalização e inspeção de água para consumo humano, dando continuidade à lei do Orgânica da Saúde, no artigo 6º, também trabalha no mesmo conceito, o campo de atuação do SUS envolve a supervisão e a inspeção de água para consumo humano, o decreto de informação ao consumidor, que é o 5.440, de 2005, as portarias de potabilidades, que vem sendo publicada ao longo desse tempo, desde 1977, e, efetivamente, o programa Vigiágua, que é responsável pela fiscalização e o controle do cumprimento das normas e do padrão de potabilidade no Brasil. Isso em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde. O CISÁGUA, o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade para o Consumo Humano, é um sistema de informação em saúde disponibilizado na internet pelo Ministério da Saúde. Ficamos surpresos quando o próprio Ministério da Saúde, ou a academia como um todo, outros setores governamentais, ao falar de informação, de sistema de informação em saúde, não colocam o CISÁGUA no rol daqueles sistemas mais evidentes do Ministério. O CISÁGUA é um instrumento do Vigiágua, do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, bastante utilizados em muitos municípios, em alguns municípios, infelizmente, ainda não utilizado, e a gente acredita que esse espaço seja uma forma, efetivamente, de colocar o CISÁGUA com mais uso e sendo visível nos mais diversos meios que se utilizam de informações sobre qualidade da água para consumo humano. E nós temos, dentro do programa, como um objetivo do CISÁGUA, essa ferramenta, um instrumento do programa Vigiágua, o CISÁGUA tem o objetivo de auxiliar no gerenciamento de risco à saúde associado ao abastecimento de água para consumo humano no país. Aqui agora eu trago essa linha do tempo, trazendo uma relação com as normas de potabilidade que o Ministério da Saúde publicou lá desde 1977, as versões do CISÁGUA. Então, começou com a portaria 56, lá em 1977, passou para a portaria 36, em 90. No ano de 2000, quando teve a publicação da portaria 1469, sentimos a necessidade, efetivamente, de ter algum instrumento de registrar esse monitoramento da qualidade da água que era realizado no Brasil como um todo. O Estado de São Paulo foi um dos precursores e serviu de exemplo para o Ministério da Saúde, com o programa Proágua, que é bem forte no Estado de São Paulo, e já tinha uma forma de controlar e de sistematizar as informações de qualidade da água. São Paulo entrou também como um dos pilotos na primeira versão do CISÁGUA, isso em 99, 2000, e depois conseguimos expandir o CISÁGUA em todo o território nacional, da forma que é hoje disponibilizado na internet, para aquela pessoa que tiver interesse e for da área e quiser efetivamente acessar o sistema, lançar informações ou simplesmente consultar informações que estão inseridas lá, possam ter acesso a esses dados. Em 2004, teve uma republicação da portaria 1469, que mudou o número, foi para 518, por conta da mudança da competência de trabalho com vigilância da qualidade da água, que saiu da antiga FUNASA e passou para recém-criada em 2004, Secretaria de Vigilância e Saúde, e aí o CISÁGUA passou por alguns ajustes para adaptar essa nova realidade. Em 2007, com os avanços da tecnologia, foi disponibilizada uma nova versão do CISÁGUA, o CISÁGUA 3. Nós estávamos com a portaria 518. Nesse período de 2007 a 2011, culminando efetivamente em dezembro de 2011, a publicação da portaria 2914, que mudou bastante os parâmetros, os conceitos que estavam na 518, nós sentimos a necessidade de trazer um sistema condizente com a nova portaria de potabilidade. Então, começamos as conversas, vocês sabem, o serviço público, nem tudo acontece da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer,
E aí, mesmo tendo publicado a portaria de potabilidade em 2011, somente em 2014 nós conseguimos efetivamente disponibilizar essa atual versão do sistema, que é o foco da minha apresentação. E ela vem disponível para inserção de dados desde então. Em 2017, tivemos uma republicação da norma de potabilidade, mas efetivamente só por questões administrativas, não houve mudanças no texto, e aí não houve também a necessidade da gente lançar um novo sistema. Com isso, eu trago aqui a vocês, para aqueles que ainda não conhecem, é o endereço que nós temos disponível. Ao acessar esse endereço, a gente tem uma primeira parte de formulários, isso para quem já vem trabalhando no CISAGO desde 2014, isso é uma novidade, que nós conseguimos jogar esses formulários efetivos de inserção de dados no CISAGO para fora, antes da página de login, porque quando você entra no CISAGO, esses formulários estavam acessíveis somente com login e senha, você precisava ter esse login e senha para acessar esses formulários, e o Ministério da Saúde recebia grande demanda querendo conhecer como é a entrada de dados do CISAGO, cadê os formulários que o Ministério da Saúde trabalha como o modelo padrão para que tanto o setor saúde quanto as companhias de abastecimento de água possam efetivamente colocar os dados no sistema. E aí agora nós conseguimos, junto ao DataSUS, colocar essa melhoria e trazer esses formulários para fora. Mas para entrar no CISAGO, clicando no íconezinho ali, entrar, com login e senha, há esses diversos perfis de acesso que estão ligados à atuação profissional das pessoas e à respectiva abrangência. Então nós temos o perfil que é chamado Vigiágua, e aí desde a abrangência federal, estadual, regional, municipal, o perfil indígenas, e aí é muito específico, muito voltado, nós ainda estamos numa construção e em testes, mas para a parte da Secretaria Especial de Saúde, Atenção Indígena, dentro do Ministério da Saúde, tem os perfis específicos, com as especificidades que tem todo o monitoramento da qualidade da água das terras indígenas. Esses dois perfis, Vigiágua e Indígena, são relacionados ao setor saúde, e também um avanço do CISAGUA com relação à versão anterior, que foi de 2007 a 13, e essa nova versão CISAGUA, 2014 para cá, é que há possibilidade também dos profissionais que trabalham nas empresas acessarem o sistema e efetivamente inserirem os dados. Tem também, considerando a mesma lógica, o perfil empresa com as suas respectivas abrangências. Se for uma empresa de âmbito regional, que tem sua administração central, pega esse perfil com abrangência maior, ou uma questão mais regionalizada, municipal, ou aquela empresa que atende um único município, uma empresa com perfil municipal. Além disso, conseguimos também, como um avanço nessa nova versão, o perfil consulta, que também aí é direcionado para o público externo, e qualquer pessoa pode acessar no sistema, lá naquela página inicial, colocar que ainda não tem cadastro e pedir acesso ao sistema. Se for o caso, pedir acesso ao perfil consulta, fazer a devida justificativa, e aí cada esfera de atuação é responsável por gerir esses perfis de acesso, essas solicitações de acesso. Então, todas as solicitações de acesso da perfil indígena e de âmbito federal, tanto do Vigiágua quanto de consulta, nós aqui no Ministério da Saúde somos responsáveis. Os outros, na sua respectiva esfera de atuação, perfil Vigiágua estadual, aí a responsabilidade de gestão é da Secretaria Estadual de Saúde, e que também fica responsável pela gestão dos perfis que estão abaixo, perfil estadual, regional e municipal. A mesma lógica com relação às empresas. O Ministério da Saúde responsabiliza-se por dar aquele primeiro acesso a um perfil de abrangência maior, que seria a administração regional, a administração central. E aí, o responsável dessa prestador de serviço de abastecimento, se quiser designar outros perfis com abrangências menores dentro desse conjunto regional, pode também fazer toda essa gestão. E, da mesma lógica que os demais, o perfil consulta também está com a sua respectiva esfera de atuação. E aí, já mostrando efetivamente a carinha do CISAGUA após logar. Ele tem essas 5 funcionalidades, sendo que os principais módulos são esses que eu destaquei aí nesse retângulo. Mas falando um pouco desses módulos do CISAGUA, tabelas básicas é onde nós vamos cadastrar as empresas prestadoras de serviços de abastecimento. É onde nós vamos cadastrar as localidades de cada um dos municípios, seja as áreas ou de uma localidade específica. Temos também o cadastro dos mananciais superficiais. Então, como o próprio nome diz, nós estamos falando de tabelas básicas que vão servir de subsídios para esses outros módulos do sistema.
antes de passar para esses 3 destacados, tem também os relatórios, que desde 2014 nós conseguimos disponibilizar cerca de 15 relatórios específicos dentro do sistema para atender demandas pontuais, principalmente da vigilância da qualidade da água, em termos de atribuição de resultados de indicadores institucionais, mas também com dados de qualidade da água. Por que eu destaco isso? Porque nós recebemos do Ministério da Saúde diversas críticas que esse novo sistema, até o momento, funciona somente como banco de alimentação de dados, não serve para a gestão da informação, gestão de risco como um todo. Só que a gente tem relatórios desde 2014 e a gente vem trabalhando nesse aprimoramento, trabalhando especificamente nesses 3 módulos que são os principais de Cisagua. Quando a gente fala de cadastro, efetivamente essa é a parte para que nós possamos cadastrar as 3 formas de abastecimento que estão contidas na nossa norma de potabilidade, que é o SAA, para quem não conhece as nomenclaturas, o SAA, que é o Sistema de Abastecimento de Água, a Solução Alternativa Coletiva e a própria Solução Alternativa Individual. A entrada de dados do Cisagua permite o cadastro dessas 3 formas que a gente pode efetivamente, no caso de Solução Alternativa Coletiva Individual, perguntar se a população é abastecida por uma outra forma diferente. A parte do controle, para quem é da área dessa parte de monitoramento da qualidade da água, conhece e sabe que há 2 diferenciações. A norma de potabilidade define o que é controle, são os dados de monitoramento dos prestadores. O que é vigilância, efetivamente, o monitoramento da qualidade da água realizado pelo setor saúde. E aí também, nesse próximo slide, tem aqui como é que são as entradas. Então, nós temos a parte dos prestadores, que são responsáveis pela parte do controle, mas também pode ficar responsável pela parte do cadastro, das formas de abastecimento, do sistema de abastecimento de água ou da solução alternativa coletiva, e aí ele tem informações dessas 2 formas, insere lá, de maneira, é um cadastro, no primeiro momento precisa ser feito, e depois, com a virada de cada ano, basta ter uma atualização, se não houver mudanças substanciais no cadastro, necessariamente na atualização anual, são 2 botões no sistema que ele precisa fazer para ter o cadastro atualizado para aquele ano de referência, e a gente fala que isso é um coração de todo o Cisagua, que é a primeira parte, conhecer como a água está chegando à população. O prestador de serviço de abastecimento tem essa possibilidade de fazer o cadastro, assim como a Secretaria de Saúde tem a possibilidade de fazer o cadastro, tanto da solução alternativa coletiva como do sistema de abastecimento, e até mesmo das soluções alternativas individuais, fazer o cadastro lá no Cisagua. Por quê? É conhecendo, nesse primeiro momento, como é o abastecimento do município, que a gente pode trabalhar os dados do monitoramento, seja dos prestadores, seja da vigilância. Então, a gente agora já está um contexto um pouco melhor, mas a gente tinha, principalmente na versão anterior, conjunto que tinha poucas informações, então a população de um município, 10%, e aí informações sobre qualidade da água, só 10% dessa população. Quando se fazia qualquer tentativa de inferência sobre a qualidade da água, nós ficávamos restritos àquele universo de 10% da população. Por isso que a gente fala que aqui é o grande coração do sistema, começa todo por aqui, saber como é esse abastecimento, a cobertura de abastecimento em cada um dos municípios. Aqui é aquela mesma figura, mas apresentada de uma forma mais simples, que aí eu trago os cadastros das 3 formas de abastecimento, que tem uma atualização anual, o controle, que é o monitoramento realizado pelos prestadores, realizado no sistema de abastecimento de água ou na solução alternativa coletiva, que tem essa abrangência e inserção de dados, considerando o que é preconizado na norma de potabilidade, e aí alguns estados já estabeleceram portarias específicas determinando que dados mensais devem ser inseridos até 15 dias do mês subsequente, dados trimestrais na mesma lógica, e semestrais também. Os dados do monitoramento do setor saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, que faz o monitoramento no território como um todo, abrangendo as 3 formas de abastecimento, tem a possibilidade de inserir os dados de monitoramento com essas 3 opções de rotina, de denúncia, de desastre ou de surto. Outro avanço também dessa atual versão é a questão da interoperabilidade. Até a versão anterior, todos os dados que eram inseridos no Cisagua precisavam ser inseridos manualmente. Ou seja, estava no sistema, seja da prestador de abastecimento, da grande companhia, seja de uma pequena companhia
seja do próprio setor saúde, saía de um sistema de informação para um papel, para depois ir para outro sistema de informação. Com essa nova versão do Ciságua, nós conseguimos já há bastante tempo essa ferramenta de web service que está disponível na atual versão do Ciságua, para que as companhias possam enviar automaticamente os dados do monitoramento, que a norma já preconiza que eles devem enviar ao setor saúde, e aí é competência de cada esfera local autorizar, articular como é que funciona, se eles querem receber os dados efetivamente para lançar no Ciságua, ou o prestador pode efetivamente aderir a essa lógica que está disponível no Ciságua e mandar os dados automaticamente. Isso o Ministério da Saúde não interfere. Nós disponibilizamos a ferramenta e cada secretaria estadual tem a sua autonomia de decidir ou não se aquela grande empresa vai enviar os dados automaticamente. Alguns estados, a gente já conseguiu, São Paulo foi o primeiro, o precursor, e aí não é fazendo propaganda da Sabesp, mas dando os créditos efetivamente à Sabesp, foi uma das que mais trabalhou com o Ministério da Saúde para que efetivamente essa parte de web service funcionasse e estivesse hoje do jeito que está disponível para qualquer empresa que tiver interesse, começar a enviar os dados de controle mensal ou semestral para o Ciságua. Dentro dessa lógica de monitoramento da qualidade da água, aquele outro olhar, que é o monitoramento da vigilância do setor saúde, também acontecia muito isso. Grande parte dos municípios, dos estados, se não todos os estados, eu acredito que todos os estados hoje já estão aderindo ao gerenciador de ambiente laboratorial, que é onde inicialmente são inseridos os resultados de qualidade da água. Esses resultados que são inseridos no GAL, até uns 2 anos, eles eram impressos em papel para depois ser inseridos no Ciságua. Hoje, nós já conseguimos, neste momento, para os dados de parâmetros básicos, e aí dentro dos parâmetros básicos eu coloco residual de cloro, turbidez, pH, o fluoreto, que é o grande foco desse grupo, também já é enviado automaticamente, ou seja, inseriu o laboratório, fez a análise, emitiu o laudo, esse laudo vai para uma base do GAL nacional, e desse GAL nacional, ele é enviado automaticamente para uma tabela temporária dentro do Ciságua. O responsável pela vigilância da qualidade da água do município tem que acessar essa tabela temporária, verificar se está tudo ok, desde complementar alguma informação e até mesmo verificar se aqueles resultados estão dentro do padrão, porque uma das grandes preocupações da vigilância da qualidade da água era esses dados passarem do GAL para o Ciságua e não ter nenhum olhar crítico da vigilância da qualidade da água. Foi uma decisão estratégica, eles saem automaticamente do GAL, vão para essa tabela temporária do Ciságua, que se tiver tudo ok, essa integração funcionando tudo perfeitamente, e até mesmo os dados do monitoramento da qualidade da água também não estiverem fora do padrão, que requer uma ação aí, outro olhar à parte, como também 2 cliques, ele consegue inserir todos os resultados desse monitoramento de parâmetros básicos. Tratando agora da parte de disponibilização dos dados. Temos a parte do relatório, dentro daquele rol de funcionalidades, a parte de relatórios que a gente já tem. Relatório de implementação do Vigiágua, que aí é muito relacionado ao indicador institucional do programa, que diz se o município tem dados de cadastro, dados de controle e dados de vigilância. Cobertura de abastecimento de água, que é, como eu também já falei anteriormente, que é o coração. A gente consegue mapear em cada município o quanto da população tem informações cadastradas no Ciságua por cada uma das 3 possíveis formas de abastecimento. O SAA, que é o Sistema de Abastecimento de Água, a solução alternativa coletiva, que é a SAC, e a solução alternativa individual, que é a SAI. Temos também cumprimento da diretriz nacional de parâmetros básicos. Quem já trabalha na área, principalmente se for de gestão municipal, estadual, conhece indicador há bastante tempo nos indicadores de gestão do Vigiágua e do próprio governo federal, desde o ciclo do PPA passado a este ciclo que está encerrando este ano e aqui provavelmente nós conseguiremos colocar no próximo ciclo do PPA ou do próprio Plano Nacional de Saúde que estão em discussão neste momento para efetivamente discutir os indicadores. Então já há no Ciságua um relatório que traz com relação a esse resultado específico do cumprimento. Uma relação dos mananciais e pontos de captação utilizados para o abastecimento. Então, cada uma dessas formas de abastecimento tem de colher água de algum ponto, de algum manancial. Eles são cadastrados em tabelas básicas
são vinculados ao respectivo forma de abastecimento aqui na parte do cadastro, e se a gente quiser enxergar quais são esses mananciais, esses pontos de captação, nós já temos um relatório também pronto que traz isso. A própria relação dos cadastros das formas de abastecimento. Se eu quiser enxergar isso por município, por ano de referência, como eu disse anteriormente, o cadastro é uma fotografia anual. Cada ano deve ir lá e atualizar. Temos aqui também quais as formas de abastecimento estão cadastradas, quanto da população é abastecido, e aqui o acompanhamento das amostras de vigilância, isso daqui especificamente, aquelas amostras que vêm da integração com o GAL. Na parte de disponibilização de dados, temos também esse grande avanço que nós conseguimos em outubro do ano passado, tornar todos os dados do Ciságua, todos, desde tabelas básicas, passando por cadastro, controle e vigilância, até mesmo essas próprias informações que estão nesses relatórios, todos os dados brutos do Ciságua, disponível nesse site do governo federal. E aí aqui eu já coloquei um link que busca e já vai direto para os conjuntos que são esses que nós disponibilizamos neste site de dados abertos do governo federal. Está em construção, infelizmente, por questões administrativas aqui internas ao Ministério da Saúde, ainda não conseguimos disponibilizar, mas nós já estamos com 90% desses painéis construídos, precisando só apenas de alguns ajustes, precisando de alguma questão mais direcionada à parte de informática, efetivamente, para tornar público, além dos dados abertos, os painéis de informação com uma tradução do Ministério da Saúde sobre essa qualidade da água que a população brasileira vem consumindo, que está sendo inserida no Ciságua. Eu trago aqui também dados mais concretos para vocês enxergarem a abrangência que nós temos hoje do Ciságua, mundo de dados que são ricos, podem ser utilizados por todos nós para pesquisas, estudos e a própria vigilância da qualidade da água. Então, nesse ano de 2019, nós temos mais de 74% dos municípios que já inseriram dados de cadastro, controle e vigilância. Vem seguindo, depois da publicação da nova versão do Ciságua, onde teve essa queda aqui, mas vem seguindo o padrão, e a nossa meta é chegar no final desse ciclo, em 2019, eu sei que nós já estamos no final de outubro, mas beirando os 90% dos municípios com informações, essas 3 informações simultaneamente no Ciságua. E aí, trazendo esse detalhamento de 2019, que ainda é o resultado parcial, nós temos esses 74% da população com as 3 informações. Mas nós temos um universo de pouco mais de 3% de municípios brasileiros que a gente não tem informação nenhuma, não sequer um cadastro sobre a forma de abastecimento existente naquele município. Aí aqui tem as outras partições. Tem municípios que só têm informações sobre o cadastro, há municípios que têm dados do cadastro da forma de abastecimento, do dado do prestador, mas não tem dado da vigilância do setor saúde, e o contrário, municípios, uma parte até considerável, 11,46%, que tem dados de cadastro, tem dados do setor saúde, mas não há dados dos prestadores que são responsáveis por aquelas formas de abastecimento que levam a água à população. E aqui, trazendo um detalhe um pouco maior desses 74%, que o percentual de municípios por unidade da federação que efetivamente alcançaram essa lógica de ter simultaneamente o município ter cadastro, controle e vigilância. Então, nós temos municípios beirando 100% ou até com 100%, mas também temos municípios infelizmente, com dados bem abaixo, que ainda precisamos envidar esforços para que o Ciságua efetivamente tenha condição de trazer alguma informação sobre qualidade da água de municípios, por exemplo, aqui no estado do Amapá, infelizmente, neste ano de 2009, nenhum município tem essas informações simultaneamente no Ciságua. E aqui eu trago também a representação espacial, nesse conjunto dos 4 anos, de como foi essa cobertura de abastecimento. Observem que do vermelho, que é o zero sem informação, ao azul, que é com a melhor informação, municípios com população superior a 75% cadastrada no Ciságua, como muitos dos indicadores de saúde têm grandes resultados principais nessa parte sul, sudeste e litorânea, e, infelizmente, na região norte, ainda com algumas dificuldades de obter informação. E aí, agora, já para finalizar, trago aqui alguns dos principais desafios do Ciságua, que é evidenciar a importância no gerenciamento de risco à saúde associado ao abastecimento de água no Brasil,
e torná-lo fonte de dados oficial de indicadores relacionados ao tema água potável. Infelizmente, nós, dentro do Ministério da Saúde, temos que mostrar para os outros órgãos governamentais ou não governamentais, a academia como um todo, que existe o CISÁGUA, o Ministério da Saúde é responsável por todo este acompanhamento e disponibilizou essa ferramenta na internet. Há dados bastante ricos de muitos municípios, mas que, infelizmente, em alguns setores ainda desconhecem o CISÁGUA. E aí, obviamente, também, para que ele se torne fonte de dados oficial, nós precisamos aprimorar a produção e a disponibilização de informações acerca da qualidade da água consumida pela população brasileira para subsidiar a construção, a gestão e a avaliação de políticas públicas do setor. Outro desafio também, tornar o CISÁGUA conhecido nacional e internacionalmente como referência no registro de dados e na transparência de divulgação de informações sobre o abastecimento de água no Brasil, para a utilização de consultas de órgãos governamentais, academia e sociedade. Esse é o destaque bastante porque, internacionalmente, o Brasil responde com dados do censo. Tudo bem, o censo tem informações robustas, mas já passou um tempo e, efetivamente, não traz as informações do olhar do setor saúde ou que o próprio Ministério da Saúde, acredito eu que as secretarias estaduais, municipais de saúde, tem com um cuidado efetivo de não apenas mostrar que hoje está posto que 98% da população brasileira tem acesso à água potável gerida com segurança. Isso dado oficial do Brasil para responder à meta do ODS relacionado à água potável. Quando a gente trabalha no setor saúde começa a entender um pouco mais desses dados, dessas informações, e efetivamente trabalhar com informações sobre qualidade da água, a gente enxerga que esse resultado está distante do 98%, mas o Brasil acaba respondendo ainda como 98%. E esse é um desafio que a gente traz. E aí, o último aqui, utilizar os dados de qualidade da água para promover saúde e prevenir as doenças de veiculação hídrica. Eu quis trazer a maior quantidade de informações possível e estou à disposição para a gente continuar o debate. O Mário quer fazer um comentário, né, Mário? Eu vou passar a palavra para você, então, Mário. Parabenizar o Aristeu pela excelente apresentação e perguntar o quão confiável é esse sistema de informação que ele acabou de apresentar, porque em alguns sistemas de informação da gente, por exemplo, da atenção básica, o que a gente sofre muito é com os dados bastante defasados, que muitas vezes dificulta o nosso planejamento em saúde. Eu queria saber, do ponto de vista desse sistema que ele apresentou, como é que ele pode confiar nesses dados. Muito obrigado. Algum tempo atrás, né, havia uma iniciativa do Ministério da Saúde, acho que nos anos de 2016, 2017, uma iniciativa de montar um grupo para fazer uma revisão, né, sobre a portaria 2914, né? E passado todo esse tempo, nós tivemos mais informação, inclusive na última reunião técnico-científica que nós realizamos, né, com a participação do diretor de Meio Ambiente da Secretaria de Estado da Saúde, até foi comentado isso também, não havia nenhuma informação sobre se esse grupo continuava, se havia algum esforço nessa direção, alguma iniciativa, ou se as iniciativas anteriores tinham sido interrompidas, e, enfim. Queria saber se tem algum grupo de trabalho junto à Secretaria de Vigilância à Saúde, né, que está trabalhando com algum objetivo de fazer atualização, revisão, né, da portaria 2914, que agora foi incorporada naquela portaria de consolidação número 5. Né? A gente, em Florianópolis, acessou então essa rede de transparência de dados, né? Percebeu que dados vêm em blocos de dados prontos, né? Então, ou parâmetro potabilidade ou agrotóxicos, enfim, ele vai separado em blocos, então você descarrega o arquivo inteiro, né, dessas informações todas. Existe a perspectiva de você fazer um banco onde você possa selecionar, ou as coisas vêm pré-definidas, assim, porque os arquivos que vêm são bem pesados, né?
e nem sempre tem interesse de trabalhar com todas as informações que tem. Então, é mais um pouquinho para falar sobre essa questão da transparência dos dados e da forma como esses dados estão sendo publicizados. Né? Então, vamos responder aqui por ordem. O Mário, a confiabilidade dos dados. Nós, aqui no Ministério da Saúde, trabalhamos frequentemente para avaliar as inconsistências, seja de dado efetivamente que não condiz efetivamente com aquele resultado, por exemplo, fluoretos com resultado que foi inserido 1.500. Só que a gente tem que um limiar aí, efetivamente, entre o que é uma inconsistência por inserção de dados, digitação errada, ou o que é inconsistência por alguma questão do usuário na ponta querer lançar aquelas informações. Aí a gente, no Ministério da Saúde, está buscando o que efetivamente? Além desse nosso trabalho interno, aqui na Coordenação Geral de Vigilância e Saúde Ambiental, de avaliar as inconsistências, de fazer análise dos bancos de dados, a gente conta com o apoio das secretarias estaduais e municipais também para verificar se aqueles dados que foram inseridos pelos prestadores condizem com, efetivamente, a característica da água que está sendo distribuída em determinadas localidades, isso aí vem a questão de confiabilidade, e também se os próprios responsáveis pela inserção dos dados estão tendo o cuidado de prestar atenção na vírgula, prestar atenção na unidade que está sendo trabalhada. Para minimizar essas possibilidades, é que nós vemos disponibilizando aquela parte de interoperabilidade que eu falei. Eliminando um processo a mais de digitação, a possibilidade de erro, a gente já elimina. Então, tem várias frentes para, efetivamente, possamos trabalhar com esse dado confiável. Acredito eu, e aí já respondendo a colega de Florianópolis, a disponibilização dos dados, a visualização dos dados é a melhor maneira, efetivamente, da gente trabalhar o Ciságua como um dado confiável. Acredito eu que vocês devem ter tido conhecimento de uma reportagem sobre agrotóxico que saiu recentemente, que não foi o Ministério da Saúde que fez esses estudos, mas foram pesquisadores, mídia como um todo, que pegaram os dados do Ciságua, fizeram a interpretação deles e fizeram contar a história que eles quiseram. Causou bastante transtorno para o Ministério da Saúde, por quê? Porque o estudo não foi feito conosco. Mas o pior de tudo é que somente após esses dados terem sido utilizados é que os responsáveis pelos dados falavam que os dados estavam errados. Mas se eles sabiam que estava errado, por que inseriu no sistema de informação oficial? Então, essa lógica de confiabilidade dos dados é uma parceria, uma via de mão dupla. O Ministério da Saúde disponibiliza a ferramenta. Infelizmente, com essa publicação, que gerou todo um celeuma, tanto do Ministério, acredito eu, que nas secretarias estaduais e municipais como todo, e nas próprias companhias de abastecimento, porque foi utilizado um dado que foi inserido no sistema oficial, que depois de ser utilizado por outras instituições, vieram falar que não era bem assim, para corrigir o dado no Ciságua. Então, isso que eu falo, a confiabilidade do sistema cada vez vai aumentar na medida que está sendo utilizado. Claro que existem outros mecanismos da gente verificar. E eu estou fazendo um estudo agora, comparando efetivamente essa questão de cobertura com os dados oficiais que tem do censo, que tem agora da Pesquisa Nacional sobre Saneamento e com próprio informações que as companhias têm de mandar lá para o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, o SNIS, não sei se vocês conhecem. Então, são várias frentes de atuação para efetivamente trabalhar com essa questão de confiabilidade. Agora, se existe má-fé de um resultado de qualidade da água, que é 5, foi digitado 0,5 para estar dentro ou fora do padrão como um todo, aí esses trabalhos como um todo que vão ajudar a gente efetivamente a saber se a nossa água, o resultado que estão sendo postos, são efetivamente os confiáveis. E aí, falando dessa questão de dados brutos, Florianópolis, ao perguntar lá do bloco, o que acontece? Nós temos, dentro do Ministério da Saúde, uma demanda grande de disponibilização de dados. O Ciságua é um dos sistemas na fila de demandas do Ministério da Saúde para ser disponibilizados. Nós conseguimos ser um dos primeiros a entrar nesse conjunto
com o apoio, efetivamente, do Ministério Público. E aí, Ministério Público, aí de São Paulo, e o Ministério Público aqui do Distrito Federal também, entrou querendo saber cadê esses dados, por que a gente não conseguia disponibilizar. E aí, é outro setor dentro do Ministério da Saúde, conseguimos, junto ao Departamento de Saúde, de Informática em Saúde do Ministério da Saúde, que é o DataSUS, de certa forma, eu brinco que a gente furou fila. Então, conseguimos furar a fila, trabalhar esse conjunto de dados do Ciságua para ser disponibilizado de forma bruta, e agora nós estamos esperando chegar na nossa fila novamente para a nova ferramenta, que aí o Ministério está trabalhando, é efetivamente isso. Você faz primeiro uma seleção da abrangência que você quer, para depois você fazer o download do arquivo. Então, de certa forma, foi uma solução, num primeiro momento, paliativa, mas que está atendendo muito da solicitação de dados que nós tínhamos que responder, mas que há uma perspectiva no sentido de uma fila de demandas e prioridade dentro do Ministério da Saúde. Mas há essa ação, sim, para os dados abertos serem trabalhados, no primeiro momento, com filtros, e depois você faz o download do dado efetivo que você quer. Respondendo ao Paulo, né? A revisão da portaria não parou. Desde 2011, com a publicação, lá em dezembro de 2011, o Ministério da Saúde vem recebendo críticas e elogios ao texto da portaria. A gente tem, mais concreto, de uns 2 anos para cá, grupos que vêm discutindo o texto da portaria, e aí envolvendo diversos setores, desde órgãos governamentais, a sociedade civil, a academia, que fazem parte desse grupo de revisão da portaria. E aí, as secretarias estaduais de saúde são representadas pelo CONAS, as secretarias municipais de saúde são representadas pelo CONASEMES, e é uma discussão ampla, aberta ao público em geral, mas que precisamos ter um certo limite de participantes. E aí, dentro desse conjunto heterogêneo de instituições que estão à frente, que mexem com dados de qualidade da água, a gente tem um grupo que efetivamente participa das discussões. A nossa intenção é tornar em consulta pública o texto da portaria, a minuta que está sendo finalizada este ano, até o final deste ano, já com todas as discussões ocorridas ao longo desses anos, com os grupos de discussão da revisão da portaria. Bom, primeiro queria cumprimentar o Aristeu, né? A gente está há muitos anos acompanhando essa questão da vigilância da água no Brasil, praticamente vi nascer, né, o Ciságua, alguns estados com iniciativas isoladas, muito específicas, que por dificuldades acabaram não prosperando, mas é uma satisfação muito grande ver que, em nível nacional, o Ciságua se consolida, né, se consolidou no âmbito do Vigiágua e encontra-se já nesse estágio aí de, inclusive, abrir para consulta pública, gerar relatórios, tal coisa que até um tempo atrás era restrito aí aos que lidavam diretamente e profissionalmente com isso nas secretarias estaduais, municipais de saúde e no próprio Ministério da Saúde. Nós trabalhamos especificamente, Aristeu, com a questão da vigilância da fluoretação da água, né? Se vigilância da água é essa dificuldade toda, você deve imaginar o que significa trabalhar com vigilância da fluoretação da água especificamente, né? Mas, enfim, é o nosso caso, lidamos com isso já há alguns anos. E como havia grandes dificuldades com a disponibilização de dados específicos sobre vigilância da água, a vigilância da fluoretação da água no contexto da vigilância da água, como o professor Frazão mencionou, em algum momento isso deu origem a um projeto de pesquisa que ficou conhecido como Projeto Vigiflur, a partir do qual se estruturou, no âmbito do SECOL da Universidade de São Paulo, o sistema Vigiflur, que é um sistema que se ocupa especificamente da vigilância da fluoretação a partir de dados oficiais sobre esse tema, né? No sistema Vigiflur, a gente trabalha com dados primários e também com dados que também são dados compartilhados com o Ciságua, pelos agentes
no CISÁGUA nos municípios. Mas, além dos dados de vigilância da floretação, no sistema Vigiflor, nós disponibilizamos aos usuários outras informações, como artigos publicados, relatórios técnicos, tendo como base sempre municípios. A nossa unidade de inserção de dados, unidade de análise para todos os fins, é o âmbito municipal, né? E desde sempre nós, claro, acalentamos um sonho, né, que era um dia, quem sabe, né, nós podermos articular o sistema Vigiflor com o CISÁGUA, de modo que o sistema Vigiflor pudesse buscar, entre aspas, né, diretamente no CISÁGUA, dados da vigilância da floretação, para que, processando esses dados com as ferramentas disponíveis no sistema Vigiflor, nós pudéssemos, então, gerar dados sobre vigilância da floretação da água num espaço específico em que o usuário acessando o município teria acesso a uma série de informações sobre a floretação ao longo do tempo, né, porque a ideia é trabalhar com série histórica, sobre a floretação naquele município e, além dos dados específicos, como mencionei, ter acesso a outras informações variadas sobre a situação da floretação naquele município. E eu estou me estendendo na pergunta, mas a pergunta é essa: você vê alguma possibilidade de, em algum momento, o CISÁGUA ser aberto a sistemas como o sistema Vigiflor, para que o sistema possa automaticamente lançar mão de dados disponíveis no CISÁGUA para fazer os processamentos em que tenha interesse, ou isso é um sonho ainda distante? Obrigado, Vivi. Obrigado por participar conosco aqui na reunião. O seu sonho está mais perto do que você possa imaginar. Já há iniciativas com outras instituições para que acesse a base de dados do CISÁGUA automaticamente e extraia as informações direto do CISÁGUA. Então, eu não sou da área de informática, mas por ser gestor do CISÁGUA, a gente acompanha todas essas conversas. Eu te digo que a viabilidade existe, mas a dificuldade de se lidando de administração pública também existe por conta das prioridades. O que a gente pode estar conversando, e aí eu acredito que é válido trazer o exemplo que está acontecendo, o Ministério Público de São Paulo, não sei se vocês têm conhecimento, tem um projeto Conexão Água. Por meio desse projeto, a turma de informática do Ministério Público já está conversando com a turma de informática do Ministério da Saúde para que esses dados consigam ser migrados automaticamente. Então, já há uma iniciativa de ter essa transação entre sistemas. E aí tem um negócio de JSON, aí não me pergunta muito de informatiquês, que eu não vou saber detalhar, não. Mas o sonho não está tão distante. É possível, sim. E o Ministério da Saúde, agora que nós conseguimos efetivamente mostrar ao próprio Ministério da Saúde que os dados de água são importantes para a saúde e são públicos, porque, diferentemente de muitas outras informações do próprio Ministério da Saúde, que tem aquela questão de dados sigiloso, nós já tivemos, estamos trabalhando com qualidade da água, tivemos todos os respaldos que o dado do CISÁGUA é público e pode ser utilizado por quem quiser. E aí, as formas de buscar, hoje nós temos aquela mais manual, indo lá nos dados abertos, existem esses caminhos já que estão sendo trilhados, tanto com o Ministério Público de São Paulo, como o próprio Ministério, hoje é o Ministério do Desenvolvimento Regional, que antes era o Ministério da Cidade, para ter a conversa com o Sistema Nacional de Informação em Saúde. Então, os caminhos estão todos favoráveis a que vocês efetivamente também entrem e consigam aí viabilizar a questão da informática, porque em termos de restrição de dado do Ministério da Saúde como um todo, não há. É mais questão tecnológica agora para viabilizar esse acesso. Agradeço o Aristeu, convido o Aristeu para permanecer conosco, Aristeu, e eu vou passar então a palavra para a Ana Paula. Meu nome é Ana Paula, eu sou do estado do Tocantins, eu sou cirurgiã dentista e trabalho nessas duas faculdades que estão logadas
acima, que é Itepac Porto Nacional e Itepac Palmas, mas essa pesquisa ela foi feita pela Universidade Federal do Tocantins, que foi a minha dissertação de mestrado. E eu tive a grata satisfação de ter como co-orientador o professor Helder Henrique. Inclusive, queria agradecer em público, o professor Helder foi parceiro desde o início. A minha pesquisa é sobre a análise da concentração de fluoretos e do sistema de vigilância de água de abastecimento público nos 10 municípios mais populosos do estado do Tocantins. Então, tudo começou em 2003 com o convite para ser a coordenadora estadual da pesquisa Vigifluo com os municípios que tinham 50 mil habitantes. Quando a pesquisa terminou em 2015, eu entrei no mestrado, combinando com o professor Helder, nós tivemos a ideia de acrescentar não só os municípios que tinham 50 mil, mas a ampliar, né, estender a coleta aos municípios que tinham 20 mil habitantes ou mais, chegando a um contingente de 60% mais ou menos da população do estado. O Brasil ele tem precárias condições socioeconômicas, que isso só agrava a dificuldade que nós temos em políticas públicas muito simples, como a fluoretação da água. E para piorar ainda mais, nós temos uma desigualdade nas nossas regiões, onde Sul e Sudeste nós temos uma população beneficiada de 70%, às vezes até mais, né? Nós temos até 100% da população beneficiada, e algumas vezes, como no Tocantins, nós chegamos a menos de 30% dessa população com benefício de fluoretação. E, além disso, de não ter esse benefício, nós ainda tínhamos a grande dúvida se essa fluoretação estava sendo eficaz e se existia algum sistema de vigilância, ou se era feito apenas o controle pelas operadoras de abastecimento de água. Então, o objetivo foi analisar a concentração dos fluoretos e o sistema de vigilância de água de abastecimento público nos 10 municípios mais populosos do estado do Tocantins. Esse foi o objetivo principal. Os específicos foi verificar laboratorialmente as concentrações atuais dos fluoretos agregados na água de abastecimento público nessas 10 cidades, identificar as ações de vigilância sanitária, tanto na qualidade da água como no heterocontrole, e propor 2 encontros com autoridades locais e instituições responsáveis pela potabilidade da água, para se debater e evidenciar o assunto e propor a minuta de uma portaria estadual sobre a fluoretação. Foi uma análise quantitativa, descritiva, transversal, onde foi realizada uma pesquisa de campo, onde nós fomos nas ETAs, nós fomos na Companhia de Abastecimento Público, nem sempre bem recebidos, muitas vezes até com portas fechadas e proibido a nossa entrada, mas a gente estava lá nas companhias de abastecimento, e também vigilâncias epidemiológicas, laboratórios de análise, todos esses foram visitados e analisados, coletados informações, questionários. Também foi realizado coleta nessas 10 cidades e foi feita a análise dessas coletas no laboratório da Unicamp, pela pessoa do professor Jaime Cury, que de uma forma muito atenciosa fez as análises. As cidades coletadas foram Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Paraíso, Araguatins, Colinas, Guaraí, Tocantinópolis e Dianópolis.
e a pesquisa foi realizada de maio a agosto de 2017. As etapas, as coletas foram feitas não só nas ETAs, foram escolhidos pontos aleatórios, próximos e distantes das estações de tratamento, sempre nos mesmos locais e também nos mesmos horários eram feitas as coletas. Os dados foram coletados, dados na vigilância ambiental, e para que eles conseguissem me fornecer dados, foram realizados 2 questionários na vigilância ambiental estadual. Um em 2014, quando nós começamos a primeira etapa do Vigiflua, e a segunda, quando eu fiz a pesquisa do mestrado. As coletas de água foram feitas nessas 10 cidades. Eu tive a ajuda do sistema Vigiágua e do LACEN. Eles coletavam as análises, juntamente com as análises, com as coletas que eles já faziam mensalmente, enviavam para mim, para o laboratório de análise do estado, aonde é feita já mensalmente a análise de todos os outros compostos, cloro, turbidez, coliformes, menos o flúor. No Tocantins não se faz a análise ainda de fluoretos. Eles mandavam uma coleta a mais para mim, no mesmo local que eles faziam as coletas deles, do Vigiágua, e eu ficava com essa análise. Então, foi feito no mesmo local, as minhas coletas foram feitas nos mesmos locais das coletas do Vigiágua. A tabulação e as conferências foram feitas por mim e pelo professor Helder, e os simpósios que foram feitos no ano de 2016 e 2017 contou com a presença do Conselho Regional de Odontologia, da ABO, do Sindicato dos Cirurgiões Dentistas, das faculdades ITEPAC Porto e ITEPAC Palmas, da UFT, de gestores, estudantes e pesquisadores, além dos representantes do Conselho Municipal de Saúde. Como critério para análise, nós preferimos usar 2 critérios, e não apenas a portaria 635, que nós achamos muito antiga. Então, nós pegamos a portaria 635 e também o consenso do SECOL de 2011. Nós só temos um artigo que eu encontrei, inclusive é de 2011, e é bem defasado, onde fala que a temperatura do nosso estado, do Tocantins, varia de 26 a 32,5 graus Celsius. Então, levando em consideração esses 2 critérios, nós ficamos oscilando, né, nos valores de 0,55 a 0,84. Eu até quero abrir um parêntese, é algo discrepante falar que a temperatura do Tocantins é no máximo 32,5 graus. Eu não sei se vocês já ouviram nos jornais, mas nós estamos sempre acima dos 40 graus, rotineiramente, mas como nós temos que seguir o padrão e a ciência, nós entramos nesse consenso de 32,5. Então, nós trabalhamos dentro do parâmetro de 0,55 a 0,84 miligramas de flúor por litro. Esse quadro eu trouxe para que vocês entendessem a quantidade de coletas que foi feita em cada cidade. Foram 3 meses consecutivos. Nós tivemos cidades que, como a quantidade de coletas dependia da quantidade de ETAs, então nós tivemos cidades que tinham 30 coletas e nós tivemos cidades que tiveram 120 coletas. Então, foi muito discrepante, oscilou muito esse valor. Então, em Palmas, 54 coletas ao todo, Porto Nacional 36, Paraíso 30, Dianópolis 36, Gurupi 39, Colinas 54, Guaraí 51 coletas, Araguatins 42, Tocantinópolis 54 e Araguaína, que é a cidade mais confusa, que tem 2 companhias de abastecimento, 12 ETAs lá dentro,
teve 120 coletas. A grande maioria usa o fluossilicato de sódio como o flúor de primeira escolha. Como resultado, nós tivemos de valores muito altos a valores muito baixos. Aqui é uma média, sendo que nossos valores eles chegaram de 0,02 a 1,2. Então, assim, oscilaram muito. Mas, como média, nós tivemos 5 cidades abaixo dos valores de parâmetro, que são os azuis: Araguaína, Araguatins, Dianópolis, Guaraí e Tocantinópolis. Essas 5 cidades, todas elas ficaram acima dos 2 critérios que estão em vermelho, que é Colinas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, estão acima. Apenas 2 cidades das 10 coletadas, embora uma esteja, sim, na linha de 0,84, né, que é Gurupi e Palmas. Essas 2 estão dentro do padrão aceitável. É interessante deixar claro que nós fizemos 516 coletas em todo o estado. Essa tabela, ela mostra as frequências absolutas e relativas do benefício da prevenção da cárie. O que está em vermelho nos demonstra que Araguaína, Araguatins e Tocantinópolis tiveram 59,3% das suas análises com índice insignificante de prevenção à cárie. Algumas cidades, como Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Palmas, teve um benefício questionável, porque eles ficaram oscilando ali entre os 0,80, 0,70. Então, foi aceitável. Mas quando nós observamos o risco de fluorose, esse foi o que mais me assustou. Realmente foi o que mais me deixou preocupada, porque nós tivemos 5 cidades com mais de 70% das coletas com risco moderado ou alto de produzir fluorose nas crianças. Então, se nós analisarmos, olha, Colinas, Gurupi, Palmas, Paraíso e Porto Nacional. Se nós somarmos esses 2 riscos, essas 2 porcentagens, dá mais de 70% em todas elas, de risco moderado ou alto de produzir fluorose. Então, eu encaro isso realmente como um risco para as nossas crianças. Até porque esse não é a única fonte de flúor. A última tabela, ela traz o máximo benefício da prevenção da cárie e o mínimo risco de fluorose. A única cidade que nós tivemos que teve o melhor benefício de prevenção à cárie e menor risco de fluorose foi a cidade de Guaraí, que apresentou pelo menos a maioria das suas coletas, 66,6%, com esse máximo benefício. Aqui é um quadro comparativo, eu vou ser breve, só para demonstrar que na primeira fase da pesquisa, em 2014, não era feito nenhuma análise, eles não colocavam dados no Ciságua, não era feito nenhuma análise, não era feito vigilância e nenhum tipo de heterocontrole. Agora, nessa etapa, apenas a cidade de Palmas faz a vigilância dessa água, além do controle da companhia de abastecimento. Nós temos no Tocantins 2 companhias de abastecimento, somando as 2, dá 139 municípios, e apenas 29 municípios têm água fluoretada, embora seja um consenso que nós precisamos ter água fluoretada como um benefício para a sociedade. Outra coisa é que eles não entendem a necessidade de se fazer esse heterocontrole, essa vigilância, e algumas vezes até alegavam que faziam, como alguns municípios chegaram a alegar, mas o único que comprovadamente apresentou os relatórios foi Palmas. O que eu observei é
que eles têm um desconhecimento enorme sobre o assunto, eles não entendem o porquê, não sabem, eles não sabem os valores máximos permitidos, eles não entendem a necessidade de se pesquisar isso, de se coletar. Não é feito a análise de fluoreto no estado, é feito de todos os outros, coliformes, turbidez, de todos os outros parâmetros, mas a análise de flúor não é feito, e uma das causas que eles alegam é justamente que é caro, e a gente sabe que isso não é verdade. Nós chegamos à conclusão que o Tocantins tem temperaturas extremamente altas e que precisa se conversar sobre o assunto, de se falar sobre o assunto. Inclusive, por isso, nós fizemos 2 simpósios na tentativa de elaborar uma minuta de uma portaria estadual. Na primeira, nós conseguimos trazer o professor Celso Zilbovicius, foi em 2016, e na segunda, nós trouxemos o professor Helder, foi em 2017. Nesses 2 momentos, nós juntamos a academia, o serviço, os órgãos responsáveis pela odontologia, os sindicatos, as companhias de abastecimento, num momento único para se falar sobre a fluoretação no estado, e daí saiu uma minuta, mas que ainda não saiu do papel, infelizmente, só está na dissertação do mestrado. A conclusão é que 80% das amostras estão fora do padrão, a grande maioria, infelizmente. O heterocontrole não é realidade. Nós precisamos de uma portaria estadual, levando em consideração a nossa temperatura, que ela é diferente das demais do país, e nós precisamos falar mais, debater mais, estudar mais, conversar mais, sensibilizar a nossa população sobre o assunto. Primeiro, apresentar a equipe, né? Estou aqui com as colegas Lisete, que é assistente social, a colega Roxana, que é médica veterinária, uma equipe que atualmente é multidisciplinar. Temos também o colega Rogério Balestrin, que é engenheiro químico, contamos com motorista, com residentes, né? Também com 2 estagiários, enfim, para a gente dar conta das atividades da equipe, que eu vou apresentar rapidamente antes de apresentar o tópico principal, que são os 25 anos de acompanhamento e fluoretação das águas de abastecimento aqui de Porto Alegre. Então, aqui estão os nossos contatos, enfim, para quem quiser a apresentação, quem quiser mais informações. Então, as atribuições agora da atualmente equipe de vigilância da qualidade da água e ambiental, então, além da gestão do Vigiágua, né, dessas 6 estações de tratamento de água que nós temos em Porto Alegre, das ilhas Menino Deus, São João, Moinhos de Vento, das mais antigas, enfim, Tristeza e Belém Novo. A Lomba do Salonte não tem mais essa estação de tratamento, né, não está atualizada aquela imagem. Nós trabalhamos também com a vigilância de alguns setores, como os caminhões-pipa, como as piscinas de uso coletivo e as empresas que fazem limpeza de reservatório, tendo em vista as dificuldades que eventualmente a gente tem em relação à reservação, condomínios, restaurantes, hotéis. Trabalhamos bastante aqui na equipe com a questão de comunicação, né? A gente aproveita sempre o Dia Mundial da Água, Semana Interamericana da Água, para trabalhar essa questão de manancial, enfim. Nosso único manancial, quem conhece Porto Alegre sabe que é o Guaíba aqui, né? Além do Rio já faz a captação lá, enfim. Então a gente tem toda essa preocupação também com algumas questões ambientais que são importantes para a cidade de Porto Alegre. E como nós contamos bastante com residentes, graduandos, aqui a gente também trabalha com pesquisa e formação, e foi dentro desse trabalho que a gente acabou compilando dados desde 94 desse heterocontrole, né, dos teores de flúor aqui em Porto Alegre. Só apontando para essas 2 questões, né, da melhoria das condições sanitárias, do abastecimento de água, nosso cidadão, enfim, e essa atribuição que é da equipe atualmente aqui na vigilância ambiental, do qual, aliás, não comentei, eu era anteriormente chefe da equipe, agora estou como gerente das unidades da ambiental, né? E essa atribuição dentro do Vigiágua, de monitoramento sistemático da qualidade da água e do parâmetro fluoreto. Para isso, então, a gente tem todo o nosso plano de amostragem, né? Estabelecido para todas as regiões da cidade, ali, desde as regiões mais próximas da ETA, pós-filtragem, até o final dos sistemas, né? Aqui está um pouquinho do roteirinho que o nosso laboratório móvel faz diariamente. Inclusive, a equipe não está completa hoje porque tem colegas na rua, né, fazendo esse trabalho, rotina. Tudo que a gente faz, então, inclusive esse plano de amostragem é à luz dessa portaria 2914, agora atualmente o anexo 20 da portaria 5 de consolidação.
E a ideia um pouco hoje à tarde é mostrar exatamente esse dado que foi tão bem preservado, né, tão bem coletado, e é um trabalho que tem que elogiar da dentista que me antecedeu, que é a colega Kátia César, que se aposentou recentemente, desses teores de 25 anos. Então, a gente tem aqui sistematizado, não sei se a tela permite acompanhar todos os dados, enfim. Mas a gente tem dados, então, desde o ano de 94, né? Atualmente, a gente está fazendo mais ou menos 630 coletas ano das 6 estações de tratamento. A gente teve uma evolução que a gente considera relevante, né? Por isso, exatamente dessa questão da adequação dos parâmetros. Então, cada amostra coletada vai também para o LACEN, né, nosso laboratório central. Os dados vêm através do sistema GAL, vão para o sistema para o CISAGO também, e a gente estabelece, então, parâmetros, amostras inadequadas, né, abaixo do padrão adequado, entre 0,6 e 0,9 ppm, amostras adequadas e amostras acima. Esse foi o parâmetro que a gente estabeleceu para todas as coletas que a gente tinha nesse nosso arquivo. Então, vocês podem perceber que no início da coleta, em 1994, a gente tinha um número bastante grande de amostras inadequadas, como a colega lá do Tocantins mostrou, né? Bastante amostras coletadas acima desse padrão de 0,9 ppm. Então, com a evolução do programa e numa interlocução que a gente tem, acho que é favorável aqui em Porto Alegre com o DEMAI, que é a Companhia de Abastecimento, adequando alguns sistemas, adequando alguns processos, enfim. A gente conseguiu atualmente, no ano passado, né, os dados que a gente já compilou em 2018, a gente teve 96,35% de adequação dessas amostras. Então, 633 amostras coletadas no ano de 2018, então, a gente teve 610 dentro desses teores adequados, entre 0,6 e 0,9 ppm. Algumas outras questões que a gente considera importantes assim, para o programa, né, que já desde 2015, deixa eu pegar a linhazinha 2015 aqui, a gente não tem, perdão, desde 2005, a gente não tem uma amostra acima de 1,5 ppm, né, ou seja, acima do valor máximo permitido pela portaria, que eu considero um padrão bom para dentro da lógica da efetividade do programa, né, então a gente já tem um bom tempo não tendo amostras acima do teor máximo permitido. Entre outras questões que a gente considera importantes, assim, né? A gente vem conseguindo uma interlocução muito boa com o Departamento Municipal de Águas e Esgoto, que também fazem todas essas análises de controle, a gente também faz uma compilação dos dados, enfim. E a gente tem, com esses relatórios que a gente faz, inclusive mensais, analisado mês a mês, estação de tratamento por tratamento, então a gente, inclusive, consegue ter alguma influência em alguns processos internos desse titular do saneamento de Porto Alegre, com vistas a uma melhor qualidade dos dados finais. Penso que já seja de conhecimento de todos, né? Aquela máxima que foi do CDC, dizendo que a fluoretação das águas de abastecimento é uma das maiores conquistas da saúde pública no século passado. Isso comparado com políticas como a vacinação, o planejamento familiar, né? Então, elas estavam entre as 10 maiores conquistas da saúde pública. Mas a gente acredita ainda, né, que para que essa redução dos cariados, perdidos, obturados aconteça, a gente tem que ter esse monitoramento adequado, assim, né, que a gente tenha essa política de forma constante e dentro de padrões mínimos referenciados pela legislação atual. Ainda assim, a gente encontra algumas resistências, né, no caso das fake news na internet, assim, digamos, algumas situações que a gente ainda debate aqui em Porto Alegre, que a gente ainda tem que fazer todo o trabalho de comunicação sobre essa objeção que parte da população ainda tem em relação a, não só ao flúor, né, o próprio cloro na água, enfim. A gente ainda convive aqui em Porto Alegre, aqui está um exemplo, né, com as pessoas que consomem água de fontes alternativas, né, fontes urbanas, com contaminação microbiológica importante, né, ou sem nenhum controle de qualidade. Então, é uma das intervenções que a gente faz aqui na cidade de Porto Alegre. Embora a gente tenha uma cobertura importante da população abastecida, 99,13% da população é abastecida. A parte que não é abastecida pela rede, digamos, pelos sistemas, pelas SAAs, né, são abastecidas pelos caminhões-pipa, que na verdade é a mesma água das estações de tratamento. Então, elas também, essa população, digamos, do alto de alguns morros, da beira de alguns rios, nas ilhas, também se beneficia do flúor. Isso.
Temos situações também bastante corriqueiras, né, de empreendimentos, né, supermercados, hotéis, academias que utilizam poço profundo, enfim, para água de abastecimento. É claro que não são fluoretados, ou às vezes, inclusive, com uma fluoretação muito acima do permitido. Já encontramos poço tubular profundo com mais de 4 ppm de flúor, né, as pessoas utilizando, enfim. Ou seja, tem o problema da não fluoretação, mas também tem o risco à fluorose em casos como esse que a gente citou. E, na verdade, o objetivo é muito de fazer um elogio ao teu trabalho que foi feito desde 94 pelos colegas que nos antecederam. Enfim, né, a gente tem a nobre tarefa, um momento difícil do país, de manter as políticas acesas e funcionando, né? Mas dizer que estamos aqui na batalha ainda pela fluoretação das águas de abastecimento de Porto Alegre, né? Aqui uma foto para finalizar a apresentação de uma dessas regiões que não recebe a fluoretação das águas, exatamente porque é uma região um pouco mais norte, que é o Morro Santana, enfim, mas que recebe água de caminhão-pipa ainda assim. Essa é uma foto diferente da cidade de Porto Alegre. Para quem não conhece, fique à vontade de conhecer e fique à vontade de nos contatar através do e-mail que eu passei. Fico aberto a questionamentos, enfim, e agradeço pela atenção de todos. O trabalho de hoje, ele faz parte de um projeto que foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Espírito Santo, a FAPES, né? Em 2014, a gente desenvolveu, a partir da finalização do projeto Vigifluor, né, que foi o projeto nacional, que o Espírito Santo participou com 11 municípios. Então, esse trabalho que a gente está apresentando aqui hoje, ele já faz parte de uma pesquisa subsequente que a gente realizou nos 7 municípios da região metropolitana da Grande Vitória. E aí, o tema desse é a vigilância da qualidade da água para consumo humano, potencialidades e limitações com relação à fluoretação, segundo os trabalhadores. Esse trabalho, ele foi apresentado inicialmente no formato de trabalho de conclusão de curso da Soraya, que era aluna de graduação em odontologia, né, e teve a participação da Lohane Belotti, da professora Karina Tonini, que também está participando aqui online, do professor Paulo Frazão, e eu atuei como orientadora do TCC e depois na equipe que deu prosseguimento para que o artigo fosse submetido. O objetivo é descrever as potencialidades e as limitações relativas à vigilância da fluoretação da água em uma região metropolitana brasileira, segundo a visão dos trabalhadores. A gente trabalhou com uma abordagem qualitativa que busca fazer uma análise a partir do universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, de valores e atitudes. O nosso cenário de pesquisa foram 7 municípios da região metropolitana da Grande Vitória. Esses 7 municípios, eles incluem a capital. O estado tem essa região metropolitana que concentra aproximadamente 50% da população do estado, e é onde há uma concentração também de empresas, de bens e serviços. Então, são 7 municípios de médio porte, né? A maior parte deles, só o município de Fundão, que é um município que é um município com menos de 50 mil habitantes, mas os demais todos, eles têm entre 100 mil até 500 mil habitantes, né? O máximo gira em torno de 500 mil habitantes, inclui a capital Vitória. E nesses municípios a gente tem o registro, inclusive pela própria pesquisa do Vigifluor, né, de informações que a gente tem depois de contato com serviços, de que a fluoretação das águas ela é realizada nesses municípios, né, com uma cobertura que chega a ser superior a 80%, chegando a 100% aproximadamente no município de Vitória, que é a capital. Desses 7 municípios, né, 6 participaram da etapa do projeto do Vigifluor, que foi um projeto nacional, que trabalhou com os municípios de mais de 50 mil habitantes. Então, desses 7 que participaram dessa pesquisa atual, né, que a gente está apresentando, 6 deles já haviam participado do projeto inicial. Então, como critério de seleção dos participantes, a gente, então, identificou os profissionais que atuassem como referência técnica municipal do Vigiágua, pelo menos um, né? Normalmente é uma referência técnica, então, a gente trabalhou com um total de 7 sujeitos, um representante por município. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais, e o roteiro guia, voltado para essa área desse estudo de
uma análise mais sobre o processo de vigilância realizado, e das suas potencialidades e dos seus problemas, ele trabalhou com algumas questões mais específicas. A primeira seria: você poderia discorrer um pouco sobre como acontece o processo de vigilância da água, incluindo a vigilância do flúor, no seu dia a dia? Uma segunda questão: como é feita a divulgação dos resultados obtidos? É realizada a comunicação das informações para a sociedade civil? Uma quarta questão: quais as dificuldades no processo de vigilância da qualidade da água, incluindo a vigilância da fluoretação? E, em sua opinião, o que poderia melhorar o processo de vigilância da qualidade da água fluoretação? Então, a partir desse roteiro guia, as entrevistas individuais foram realizadas. A gente teve a realização de um estudo piloto no mês de abril de 2015. Esse estudo piloto foi publicado no formato de estudo de caso em 2016. Esse estudo piloto ele foi realizado num município semelhante, em termos de características populacionais e de organização dos serviços, que os municípios da Grande Vitória, mas ele era um município externo a essa região. Esse estudo piloto foi realizado em abril de 2015 e as entrevistas foram realizadas entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016, então com essas 7 referências técnicas. As entrevistas duraram em torno de 50 minutos, o áudio foi gravado com autorização e a transcrição do áudio foi realizada na íntegra, com auxílio, então, de um programa para facilitar o processo de transcrição. E para garantir do anonimato, as entrevistas foram identificadas com uma letra seguida de um número arábico. Foi realizada, então, a análise da transcrição, conteúdo das entrevistas, por meio da análise de conteúdo temática, né, seguindo as etapas propostas de pré-análise, na qual os pesquisadores tiveram o primeiro contato com o material, né, fazendo essa análise mais inicial, das primeiras impressões, seguido da exploração do material e do tratamento dos resultados com a inferência e a interpretação. Então, a partir disso, considerando que os conhecimentos na área de vigilância da água e a noção no trânsito para a democracia, a administração pública brasileira tem atravessado grandes transformações em que novas práticas e expectativas de modernização surgiram, mas que muitas de suas características tradicionais não foram removidas. Então, a partir dessa visão teórica, a gente, então, pôde realizar a análise desse conteúdo. O projeto ele foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, em agosto de 2014, e todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, além de ter havido a anuência das instituições, que se tratava de profissionais que estavam na ativa. Os resultados principais, eles mostram que, em relação aos pontos de coleta, as coletas elas eram realizadas principalmente em áreas com grande circulação de pessoas, a exemplo da fala de um entrevistado, de que nós priorizamos estabelecimentos de saúde, estabelecimentos de ensino, creches, escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio. Em relação ao número de amostras, eles afirmam respeitar a portaria, com a fala a respeito desse assunto, por exemplo, sendo destacada de que por mês são 40 análises para microbiológico e 18 para flúor, dá esse número. Em relação aos parâmetros analisados, houve, né, a identificação de que nem todos os municípios realizavam a análise do fluoreto. E aí o entrevistado 4, tendo afirmado, tem bastante tempo que a gente não faz flúor aqui no nosso município, porque a gente não marcou. Porque quando a gente faz o flúor, a gente tem que botar uma observação. Então, falando do mecanismo mais prático, né, de que ele tem que fazer uma observação no formulário para que haja essa análise. E porque ele não marcou, a análise não foi realizada. Como se fosse, assim, simplesmente pelo ato operacional de não ter marcado no papel, né, não fazendo uma referência do motivo pelo qual a análise não havia sido realizada nesse município. A gente tem também o levantamento das dificuldades, há dificuldades estruturais e de locomoção, principalmente quando eles falam, né, que a dificuldade é mais estrutural, os computadores são ruins, a internet tem uma capacidade muito ruim, e também de que há uma realidade que a gente está com dificuldade de carro. Então, eles falam muito nisso, de que a maior parte dos municípios relata ter o carro disponível, mas esse carro ele tem um horário determinado e é um único carro, e se esse carro passa por qualquer manutenção, tem qualquer problema com esse carro, eles deixam de fazer, né, a coleta e o transporte das amostras por conta disso. Tem também dificuldades em relação ao laboratório, com demora na liberação dos resultados,
Um dos relatos diz que porque daqui a 10 dias, ou 7 dias, ou 15 dias, dependendo, a gente não consegue tomar mais uma medida. Então, há um relato de que os resultados demoram entre 3 e 15 dias, mas costumam demorar mais próximo desse período mais superior. E aí eles mesmos já fazem essa análise do processo, né, de que quando o resultado chega, a realidade ela já pode ter sido modificada. Então, a questão da oportunidade, né, do momento em que esse resultado está sendo liberado. A dificuldade em relação ao laboratório também, pela falta de insumo. Então, aconteceu no ano passado, um relato de que aconteceu no ano passado, no caso aqui, era final de 2016, né, então estava se referindo a 2015. Aconteceu no ano retrasado também a falta de insumo no LACEN. Então, o LACEN é o responsável central, que é o responsável pela análise do fluoreto nessa região, né? Então, há um relato de que nos 2 anos anteriores, né, houve falta de insumos que interrompeu a análise. Então, não só um problema de não realizar a solicitação da análise do fluoreto, mas também quando é realizada a solicitação, quando consegue fazer o transporte, pode haver também a falta de insumo para realizar essa análise. Outra dificuldade, extensa demanda de trabalho. Então, há um relato de que um mesmo profissional é responsável por mais de uma área dentro do setor de vigilância. Então, essa fala, por exemplo, aqui hoje, na verdade, eu sou responsável pelo Vigiágua e pelo Vigisolo, fora as questões de demandas externas. Então, eles relatam que essa sobrecarga em relação à quantidade de programas que eles são responsáveis, né, acaba acarretando com que eles tenham que dividir as atenções, né, e reduzam um pouco essa importância que eles precisam dar a cada um desses programas, para que o trabalho seja realmente efetivo. Em relação às potencialidades, houve citação de que, em algumas equipes, o trabalho seria excelente, principalmente quando há integração com mais profissionais. Então, há referência técnica, que é uma pessoa, mas que essa pessoa, ela pode contar com o apoio de outros profissionais. Então, quando há esse compartilhamento desse trabalho, independente de quem é ali nominalmente a pessoa coloca, né, de que é uma equipe excelente, você pode deixar a equipe sozinha, porque ela sabe das competências, das responsabilidades, ela vai fazer o serviço andar. Então, quando há esse apoio institucional, né, para além da figura da referência técnica, então é que o trabalho ele anda com um pouco mais de facilidade. Em relação à divulgação dos resultados, a análise mostra que a maioria desses profissionais considera essa divulgação dos resultados para a população importante, mas há um caso que um desses profissionais, eles consideram que, na verdade, quem teria que divulgar isso é a concessionária mesmo. Ou seja, assim, a gente tem dados que vêm da concessionária e dados que vêm da vigilância. E aí, se um profissional que está nesse papel de referência técnica, né, ele não consegue enxergar a importância da liberação de dados da própria vigilância, na verdade, ele pode não estar entendendo realmente qual é o papel dele ali naquele processo de vigilância da fluoretação, porque as informações elas precisam se complementar. Que diante desses resultados, foi possível, então, organizar a discussão em 3 categorias de análise. Primeiro, seriam as recomendações da legislação e a prática do heterocontrole da concentração do fluoreto. Segundo, que existem dificuldades e potencialidades do processo de trabalho. E terceiro, a importância da disseminação das informações para a sociedade. Então, em relação ao ponto 1, que seriam as recomendações da legislação e a prática do heterocontrole na concentração de fluoreto, a gente observou que houve a concordância entre o discurso dos entrevistados e o que foi estabelecido na portaria de 2011, quando eles falam dos pontos de coletas, né, que eles utilizam critérios de abrangência espacial e selecionam pontos estratégicos, né, seguindo, então, a legislação, buscando distribuir os pontos de coleta de forma a realizar a representatividade do sistema de abastecimento. Em relação ao número de amostras, eles também respeitam a determinação da legislação, uma vez que o Plano Nacional de Amostragem do Vigiágua orienta que o número de amostras mensais para o parâmetro fluor deve ser de 5 em municípios com menos de 50 mil habitantes, de 13 em municípios com até 500 mil habitantes, 18 em municípios com até 1 milhão de habitantes. Então, a gente tem ali alguns municípios citando 13 amostras, outros 18, né, que aí depende do porte populacional de cada um desses municípios. Um desses municípios passando de 50 mil habitantes e a minoria ficando entre 50 e 500 mil habitantes. Mas que ele segue, então,
as orientações da legislação em relação ao número de amostras. Em relação aos parâmetros analisados, segundo a portaria 635 de 76, a vigilância da fluoretação é uma medida obrigatória. Então, desde 76, existe uma legislação que obriga a vigilância da fluoretação, mas ainda assim, um dos municípios da região metropolitana, da Grande Vitória, não realiza essa vigilância. Há uma preocupação nisso, porque existem alguns fatores que determinam a efetividade da medida em relação à adequação do teor do fluoreto e a continuidade do processo de fluoretação. Então, se não há vigilância da medida, não há como se determinar a sua efetividade. Em relação à efetividade da fluoretação, ela está relacionada, como a gente sabe, com a redução do índice de cárie e que também a elevação da concentração de flúor na água pode causar fluorose. Então, para que a gente garanta o benefício da fluoretação, não basta que a gente adicione o flúor à água. Então, não basta que o município ele afirme que adiciona o flúor na água, mas ele precisa assumir a responsabilidade pelo monitoramento constante desse íon. Então, precisa haver tanto a adição do flúor quanto a vigilância. Em relação às dificuldades e potencialidades do processo de trabalho, de forma geral, estão presentes em todos os municípios. Com relação às dificuldades mais estruturais, a gente tem essa preocupação porque ela compromete os resultados da vigilância. E outros estudos mostram isso, que numa avaliação da vigilância do fluoreto nas águas de abastecimento em capitais brasileiras, também havia falta de recursos humanos, especificamente, e de computadores. Em relação também à meta do número de coletas, a gente tem que ter atenção de que a vigilância não deve ser apenas para cumprir metas, e sim garantir que a água consumida pela população atenda aos padrões estabelecidos pela legislação. Então, as dificuldades relacionadas ao laboratório, como a demora na liberação dos laudos e a ausência da análise do parâmetro fluoreto pela falta de insumo, são preocupações que também perpassam outras regiões. Gás e peixe, por exemplo, no estudo no Paraná, relataram problemas relacionados à demora no retorno dos resultados das análises, controle das amostras e a indisponibilidade de análises específicas, e isso retarda uma possível medida de correção. Um outro ponto relatado é que foi a extensa demanda de trabalho, já que todos afirmaram ser responsáveis por outros programas e atividades da vigilância em saúde. Então, esse alto índice de cobrança ao trabalhador pode gerar insegurança e estresse, podendo gerar patologias e prejudicar o rendimento no local de trabalho, o que dificulta o processo de vigilância da fluoretação. Agora, como nem tudo são coisas ruins, então a gente destaca também as potencialidades, de que 2 municípios afirmaram ter uma excelente equipe de trabalho, e nesse sentido é necessário que todos os profissionais em saúde que trabalham com a vigilância tenham uma capacitação inicial. Então, a gente tem uma outra parte desse projeto que trabalhou com conhecimento desses trabalhadores sobre a fluoretação. Então, no futuro a gente pode discutir numa outra reunião, a gente está em processo de finalização dessa análise para divulgação, e que é dever do Estado proporcionar a educação permanente desses profissionais, porque isso facilita e otimiza o processo de trabalho. Em relação ao terceiro ponto, que se relaciona à disseminação das informações para a sociedade, a maioria dos profissionais acredita na importância dessa etapa. Eu citei que um profissional disse que, na verdade, quem deveria liberar essas informações é a concessionária, então, mostrando não entender a importância da divulgação dos dados como um todo, não só de uma fonte, mas das 2 fontes. Lembrando que a gente tem um decreto de 2005 que instituiu mecanismos para favorecer a divulgação de informações sobre a qualidade da água para a população, mas que ainda existe dificuldade de envolvimento da população com as questões de vigilância e monitoramento. E um estudo de 2014, que analisou o processo de fluoretação da água pelo olhar das lideranças de saúde, verificou a necessidade de ações que possibilitem divulgar para a sociedade informações sobre a medida, já que a participação social é fundamental para melhorar o modelo vigente de vigilância. E aí, acho que a primeira apresentação do Aristeu falando sobre a possibilidade do CISAG ser de acesso livre, os dados serem comunicáveis de uma forma mais fácil, isso de alguma forma vai facilitar esse processo, acredito eu. Então, para a gente fechar, ele considera que, embora os trabalhadores demonstrem, de forma geral, seguir os dispositivos normativos relacionados à vigilância da qualidade da água, o processo de heterocontrole do parâmetro fluoreto necessita de adequações, tanto estruturais quanto organizacionais, em todos os municípios estudados. Nos municípios em que as determinações legais não são observados, há, então, o prejuízo na vigilância dessa qualidade da água.
e que não há disseminação das informações para a sociedade, para que ela possa exercer o controle social. Além disso, os resultados sugerem que há um importante espaço para a formulação de estratégias de ações visando elevar o grau de estruturação e institucionalidade das práticas de vigilância da qualidade da água com relação ao parâmetro fluorídrico. E, para tanto, deve haver adequação dos processos de trabalho por meio da garantia de suas condições e da educação permanente dos profissionais, para que as normativas possam, então, ser colocadas em prática. Boa tarde a todos. Me chamo Maria Elisa, sou aluna do programa de pós-graduação de odontologia da UFPB. Estou no nível de mestrado, sou orientanda atualmente do professor Franklin, mas esse trabalho, que inclusive é o que vamos apresentar hoje, ele foi um trabalho de conclusão de curso, o meu trabalho, que foi orientado pela professora Jocelyn Fernandes, que também está aqui conosco. Bem, o nosso trabalho ele foi realizado no município de Alagoinha. Alagoinha é um município do interior do nosso estado, né? Eu queria ressaltar que a Paraíba é um estado que não possui a característica de ter a floretação artificial. Então, com exceção de Alagoinha, todos os outros municípios do nosso estado não realizam a floretação artificial. Então, ele é o único que possui essa característica. E iniciou-se, né, essa floretação a partir do ano de 2006, que foi quando essa medida preventiva ela foi institucionada no município, né? Então, a partir da adoção desse método preventivo, foi observada uma necessidade de existência do controle do nível de flúor, justamente do monitoramento da concentração desse flúor. Então, foi aí que foi realizado uma associação, um acordo com o grupo de pesquisa do qual hoje eu faço parte, né? Que também do professor Franco e da professora Jocelyn, que realizamos, né, o heterocontrole e o monitoramento da concentração do nível de flúor desse município. O objetivo do nosso trabalho foi justamente avaliar os teores de flúor nas águas de abastecimento público no município de Alagoinha, através do heterocontrole, como também verificar a diferença da concentração de flúor das amostras, das nossas amostras, e a concentração de flúor ótima, do que é considerado alto. A coleta, né, esse monitoramento na cidade de Alagoinha, ela aconteceu durante 15 meses, que foi no período de outubro de 2016 a dezembro de 2017. Esse período é o que refere ao nosso trabalho, mas a gente quer ressaltar que esse monitoramento, essa vigilância acontece até hoje. Existem outras pessoas responsáveis pela vigilância em Alagoinha, que foi justamente selecionados 4 pontos para que esses pontos eles fossem coletados de forma mensal para a coleta de água. Então, utilizamos os critérios que são estabelecidos no próprio SACOL, que é justamente a coleta de um ponto próximo à estação de tratamento, que é considerado o nosso ponto de referência, um ponto um pouco distante desse primeiro ponto, que é o ponto controle, e os 2 pontos distantes. Queremos ressaltar também que esses pontos foram os mesmos pontos que são utilizados até hoje, que é justamente para que tenha esse controle e que não haja divergência de um ponto a outro. Então, brevemente, né, a análise da concentração de flúor, ela aconteceu no próprio laboratório da nossa universidade, que é o laboratório chamado Labial, cujo nosso grupo de pesquisa faz parte e utiliza esse laboratório. Então, nós utilizamos, né, um eletrodo combinado em específico para flúor, que é justamente esse da foto, como pode ser visto, e um eletrodo de referência conectado a esse eletrodo em específico para flúor. E houve uma calibração, inicialmente, desse eletrodo, onde utilizou soluções de 6,4 a 0,05 miligramas por litro flúor. Então, após essa calibração, né, que tanto no processo de calibração, como também das análises das nossas amostras, foi utilizado 1 ml da solução ou da amostra e 1 ml do TISAB2.
para que fosse possível o processo de análise de concentração de fluxo. Então, obtido o resultado, né, nesse eletrodo, nós alimentamos o sistema, no qual utilizamos no Excel, onde aquele DAI voltagem ele foi convertido para miligramas por litro fluxo no programa do Excel. Então, lá, a gente obteve uma média para cada ponto. A cada ponto, nós tivemos uma média. Então, desses pontos, nós tivemos uma média mensal. Então, foram 15 meses, onde totalizou 60 amostras. A concentração de fluxo, ela foi obtida pela média das 3 leituras das amostras analisadas para cada ponto de coleta. Então, os dados, né, que obtivemos, eles foram classificados de acordo com o critério do SECOL, que, para a nossa região, tem uma média de temperatura que varia entre 26,7 graus Celsius a 32,5 graus Celsius, estabelecido, né, pelo SECOL, o mínimo de 0,55 e o máximo de 0,84 miligramas por litro fluxo, que foi justamente o critério que utilizamos para definir se as amostras se enquadravam como aceitáveis, adequadas ou como inadequadas. E como resultados, né, do nosso estudo, que foi realizado na zona urbana do município de Alagoinha, com 60 amostras, observamos que não houve uma constância do teor de fluxo, ou seja, houve uma grande variação, onde podemos observar justamente nos valores máximos e mínimos que foram alcançados, onde o mínimo foi de 0,05 no mês de janeiro e o máximo de 1,09 miligramas por litro fluxo no mês de fevereiro de 2017. Então, a gente pode observar que em meses extremamente próximos, né, que janeiro e fevereiro, a gente houve uma grande variação. E essa variação, ela aconteceu porque houve um processo de interrupção da floretação artificial no município de Alagoinha. A primeira interrupção que aconteceu ocorreu devido a justamente uma baixa do volume de água nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro. O Nordeste, ele enfrenta vamos dizer assim, que não é seca, mas há uma redução no volume de água. Então, os municípios, eles ficam com determinados dias para receber aquela quantidade de água, havendo dias que não recebem. Então, a Alagoinha passou por esse processo, né, de variação do volume de água. Então, o que aconteceu? As pessoas da estação de tratamento, os responsáveis pela adição do sal fluoretado, eles passaram a não adicionar o sal fluoretado, porque eles não tinham certeza se a água chegaria ou não naquele dia. Então, houve essa grande variação nesses 2 meses. E a média para o município, né, nesses 15 meses analisados, foi de 0,22 miligramas por litro fluxo. Uma média abaixo, né, do nosso intervalo estabelecido pelo critério utilizado, mas que é justamente explicado por esse processo de interrupção, que após a interrupção, o fim desse período de revezamento, de variação do volume de água, o que aconteceu? A água ela normalizou, o volume de água recebido pelo município normalizou. Porém, houve uma ausência do sal fluoretado, do que era adicionado na água. Então, nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, entregamos relatórios, tentamos conversar pessoalmente, mas, infelizmente, não tivemos êxito. Mas continuamos o processo de monitoramento, porque sempre há a promessa de que vai retornar, né, o processo de fluoretação artificial. E analisando, né, a totalidade dessas 60 amostras, encontramos um percentual de 91,7% foram consideradas inaceitáveis. Houve uma variação tanto acima do considerado ideal pelo critério, como também de valores abaixo do considerado ideal. Ou seja, quando paramos para refletir, né, percebemos que o efeito preventivo, ele não está acontecendo da maneira esperada, porque não há uma continuidade no método, né, a esse processo de interrupção, como também essa falta de controle do quanto e de como é adicionado o sal fluoretado acaba, de certa forma, oferecendo um risco para a população, porque não tem um controle, não existe um limite, né, da adição e de como acontece. E, como conclusão, que é justamente indispensável a existência do heterocontrole no município de Alagoinha,
visto que em todo o período analisado foi encontrada uma variação na concentração de flúor na água, o que prejudica o benefício ocasionado por esse método, e que a fluoretação das águas no município de Alagoinha ainda não se encontra dentro dos parâmetros que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e a legislação recomendam. Então, como consideração final do nosso trabalho, eu queria ressaltar que em todo o período de análise foi tentado contato, foi entregue relatório com a Secretaria do município, né, a Secretaria de Saúde do município, justamente explicando os benefícios, porque já houveram outros estudos no município, comparando a prevalência de cárie anteriormente à adoção do método da fluoretação artificial. Foi entregue relatórios, tentado contato físico, mas infelizmente ainda não obtivemos sucesso quanto à retomada, né, desse método preventivo. Então, desde já agradeço a atenção de todos e estou à disposição para qualquer dúvida. Muito boa, né? Todas as 4 apresentações, acho que deu um bom panorama para nós, né? Dificuldades em relação ao próprio provimento de água, né? Dificuldades em relação aos trabalhadores, o efeito, né, da vigilância sobre a qualidade da fluoretação, né? Quando a gente pega essa série histórica de Porto Alegre, né? A gente tem uma demonstração empírica, né, de por que a implantação, a implementação de sistemas de vigilância são uma ferramenta importante, né, para qualificar a fluoretação da água. E o trabalho da Ana Paula também, lá no estado do Tocantins, né, um trabalho importante de começar a colocar na agenda, né, das autoridades de saúde a própria questão da vigilância, a própria questão da fluoretação, que a gente vê, Palmas já está fazendo vigilância, há algum tempo atrás Palmas não fazia, já são, assim, efeitos desse trabalho que precisa, né, ter continuidade, precisa ter prosseguimento e apoio. A Ana compartilha aquela preocupação com a média das máximas anuais na região, né? E a preocupação, assim, que no Tocantins, a média das máximas anuais na maioria dos municípios certamente fica muito acima de 32,5 e tal. Eu acho que vale a pena a gente passar mais uma vez, né, por essa questão que remete, né, a uma questão teórica, até para a gente ter isso bastante claro entre todos nós, né? Quando o Gallagher e o Vermelho desenvolveram aquela fórmula lá que chegou nessa classificação que a gente usa até hoje, eles analisaram vários fatores e o principal que de fato alterava, né, os padrões a serem adotados para fluoretar água era essa média das máximas anuais numa determinada área. Isso tinha a ver, claro, com a ingestão média de água que seres humanos fazem, além da água utilizada para preparar alimentos, etc. E a conclusão, quer dizer, por que eles têm uma faixa e eles param em 32,5, né, graus Celsius? Quer dizer, por que fazem isso? Porque daí para frente fica uma constante, né? Como são constantes vários outros fatores lá da fórmula. Qual é a conclusão? A partir de 32,5, pode dar 40 graus, 45, 50, não vai fazer diferença. A faixa será aquela, né? Então, só para a Ana Paula não ficar preocupada de achar que porque a temperatura da média a temperatura máxima, considerando pela sua média, fica muito acima de 32,5, que isso eventualmente poderia ter implicações para colocar menos flúor na água. Não é para colocar menos flúor na água, né? Esse é o erro que alguns eventualmente podem cometer. Em relação ao Alex, né, reiterando o que o Frazão já comentou, quer dizer, é evidente que quando há vigilância da fluoretação, colegas, os padrões operacionais mudam e mudam para melhor. De novo, um alerta para nós todos, né? Fazer vigilância da fluoretação sempre onde há fluoretação artificial e onde não há fluoretação, né? A fluoretação de água como tecnologia de saúde pública hoje requer vigilância, e vigilância de qualquer água utilizada para consumo humano, da água mineral à do poço artesiano, né? Então,
trabalhar com esse pressuposto de que nenhuma água é segura por si só, em princípio, né? É preciso sim verificar quanto tem de flúor nessas águas. Nós tivemos a surpresa de, no Amazonas, encontrar teores elevados de flúor em água, num ponto lá, né? Então, é sempre importante reiterar isso. E essa logo de vocês é ótima, né, Alex? Isso de que todo mundo habita uma bacia hidrográfica é o máximo. Sempre gostei dessa logo e vou continuar elogiando. No trabalho da Maria Elisa, é assim, a Lagoinha primeira e única, né, Frank? A Lagoinha primeira e única sozinha aí na Paraíba, mas ó, tentando e tal. Acho que assim, parabéns para a Lagoinha, né? E, claro, fazer o que vocês estão fazendo mesmo com essa competência e dedicação de vocês aí, seguir acompanhando, apoiando e sabendo das dificuldades que quem está lá na linha de frente, conseguindo água, tratando água, distribuindo água para a população enfrenta, né? E no trabalho da Carolina, né, que bom ver novos estudos derivados do projeto Vigiflor, né? A ideia, quando o projeto foi concebido, era mesmo essa, né, que a partir de uma iniciativa, isso deveria derivar em N estudos pelo país afora, dependendo dos interesses dos diferentes grupos, e é muito legal ver que o pessoal da UFES está tomando isso, né, muito a sério e fazendo trabalhos com essa qualidade que a gente viu aqui, né? E reiterar um problema que de vez em quando volta para a gente, né, que é essa questão dos padrões de amostragem, né, de critérios de amostragem para fazer a vigilância da floretação. O critério demográfico é um equívoco, o critério não é um bom conselheiro, né? Está na norma brasileira, a gente segue, né, e tal, mas assim, não precisa, né? É possível fazer vigilância da floretação da água com um número muito menor de amostras, né? A gente sabe disso. O que é decisivo para fazer plano amostral para vigilância da floretação é as características dos sistemas de abastecimento de água existente em um determinado território e não as características demográficas desse território, né? Isso não é só uma implicação, né? Assim, não é ficar, né, fica aí insistindo nisso. É que isso tem consequências práticas. Muita gente que poderia estar fazendo vigilância da floretação não faz, porque às vezes não consegue atender o critério demográfico. E poderia estar fazendo vigilância da floretação de boa qualidade e dando uma contribuição para a saúde pública em cada local, né, em que essas pessoas trabalham. É isso. Obrigado. Queria cumprimentar todos. Assim, acho que estamos fazendo uma excelente reunião técnico-científica mais uma vez e, obviamente, isso deve ser creditado à qualidade dos trabalhos apresentados e dos profissionais que estão participando da reunião. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos, dizer que eu estou bem contente com essa reunião, mais essa nossa reunião, e o número de participantes cada vez aumentando mais, e os trabalhos também de excelente qualidade. Fico muito feliz com tudo que eu ouvi, parabéns a todos esses palestrantes. Gostei muito da apresentação também do Aristeu, foi excelente, com forma também de nós verificarmos como é que anda a vigilância da qualidade da água no país. Eu vou ser bem rápida, só que queria dar duas sugestões. Para a Ana, a questão, meu marido acabou de chegar do Tocantins e disse que nunca passou tanto calor na vida dele, saindo aqui do Rio Grande do Sul. Então, realmente, essa questão da temperatura do ar, a gente teve uma ideia, a gente achava que o Rio Grande do Sul era bem mais frio, quando a gente fez uma coleta de aqui no Rio Grande do Sul, das temperaturas máximas do ar nos últimos 5 anos, em todas as estações meteorológicas que tem no Rio Grande do Sul, aqui são mais de 17. Então, a minha sugestão para a Ana, quem sabe, uma ideia seria fazer uma pesquisa aí de algumas estações, ou de todas as estações meteorológicas, de alguns anos, para identificar como é que anda a questão das temperaturas máximas do ar no estado do Tocantins. Acho que essa preocupação é válida, se bem que não traz uma grande diferença
pelo que já foi apresentado no próprio trabalho dela. Outra preocupação que eu tenho em relação a todos os trabalhos, todos falam na questão da disseminação da informação, e me vem a questão, quando nós estávamos trabalhando muito com a questão da floretação, nesses primórdios da floretação aqui, da vigilância, a questão dos trabalhadores das companhias. Muitas vezes eles não entendem muito bem por que a gente dá tanta importância e tanta influência. Então, a disseminação da informação é também de fazer chegar nas companhias, nos técnicos, nos operadores, então participar de grupos de educação permanente que as próprias companhias têm, né, para seus trabalhadores. Eu acho que é bastante importante essa questão. Tá? Muito obrigado por tudo e um bom resto de semana para todos vocês, e parabéns à Frazão, Capel, do Secol aí, que continue com essa batalha, que é sempre muito boa e tão importante para o nosso país, e ainda mais nesse momento. Quero retribuir, né, um pouco o agradecimento que a Ana Paula falou, né, que o trabalho foi muito dela, a gente só fez como desde o início da pesquisa do Vigiflu que aconteceu, ela foi fundamental para tocar o projeto em Tocantins, e ela conseguiu caminhar bem e desenvolver a dissertação, e está aí com os resultados dela. Né, dou parabéns a Maria Elisa, também o Frank, lá, o trabalho que é desenvolvido lá na Paraíba, né, eu acho que esse olhar de heterocultura da academia é muito bom. Enfim, fiquei satisfeita. A Carol, que já também é uma colega que é parceira e desenvolveu o trabalho no Espírito Santo, é muito, muito legal ver isso. E também eu acho que a apresentação de Porto Alegre, mostrando toda a experiência de 25 anos de acompanhamento Vigiflu, mostra o quanto que às vezes a gente acumular evidência, isso faz com que fortaleça a vigilância, né, dessa política que a gente quer desenvolver. Né? Mas dizer que estou muito satisfeito. Bom, a gente está encerrando, né? Já são 5h24, e eu gostaria de lembrar, então, de quem não fez a inscrição previamente, que encaminhe um e-mail para o Secol, né? O nome completo e o e-mail, né? Para a gente poder providenciar o certificado para todos que tinham a inscrição prévia e também para os que participaram hoje, tá? Bom, acho que se ninguém mais quer comentar nada, então eu desejo uma boa noite para todos, né? Um bom fim de tarde, uma boa noite para todos, e agradecer mais uma vez a participação de todos nessa reunião da Rede Brasileira de Vigilância da Floretação da Água e do Abastecimento Público, a segunda reunião de 2019, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.